que era feito o odre? Feito de couro, normalmente de estômago. Estômago de carneiro, estômago de bode, fazia o odre. Levava para uma espécie de curtume e curtia aquilo para colocar ali aquele odre. Olha lá de novo aquele odre ali. Aquele é feito de metal, parece. Esse aí é um cantil. É um cantil, né? Só que não tinha. Não tinha o odre. Parece que é de couro mesmo. É de couro. Mas o odre era feito de couro, normalmente feito de estômago de carneiro, estômago de bode, e colocava-se o vinho. Nós vamos usar os textos hoje aqui, vamos precisar depois pegar o capítulo 9 de Josué. E nós estamos falando daquilo que Jesus disse, que não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Por quê? Hein? Por que ele rompe, Tony? Por que ele rompe? O odre é velho. O odre velho já foi usado uma vez, duas. Dizem que ele aguenta até 2 vezes. Mais do que 2 ele não suporta. O vinho fermenta, o vinho expande e o odre, ele estando velho, ele já expandiu. Ele não aguenta expandir mais. Quando o vinho expande, ele fermenta e ele arrebenta o odre. Então Jesus nós tínhamos lido isso aqui em Lucas, a primeira, como é que chama isso aqui? Coluna. Na primeira coluna tinha aqui embaixo 1, 2, 3, 4. Vocês que estão na internet não podem ter o texto, mas alguns estão pegando já o texto pelo site. Né? A partir desta resposta de Jesus aqui, que ele disse que não era por jejum enquanto o noivo está presente, não precisa jejuar, ele disse que ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. Primeiro da nova não se ficará velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Que contexto Jesus está dizendo isso? O sistema judaico tinha perdido o seu sentido. Era uma religião que se encadernou lá na Babilônia. Era um sistema babilônico, do período dos 70 anos em que o povo ficou lá, aquelas sinagogas, aquele sistema. E aquele sistema estava velho. E Jesus disse, olha, esse sistema não vai funcionar com o vinho novo. Esse vinho novo vai expandir e vai derramar tudo. Este odre não serve para o vinho novo. O vinho novo é o tipo da vida de Cristo, da obra de Cristo, da alegria de Cristo. E então Jesus estava dizendo que era preciso ter um odre novo. A igreja cristã começou muito bem. Ela começou em Jerusalém, no dia da descida do Espírito Santo. O modelo inicial foi contado dos discípulos com Jesus lá na Galileia, mas a igreja como igreja, ela surge no dia de Pentecostes. E chega ali naquele momento, o Espírito Santo desceu, a igreja começou a crescer, e foi dentro de um sistema judaico, no templo e ali, mas não coube. Logo ela foi arrebentando e cresceu, e aí vieram as perseguições. Aí depois da morte de Estevão, a igreja se expandiu, porque Jesus disse, vocês vão ser testemunhas de mim aqui em Jerusalém, depois na Judeia, depois na Samária, e depois vocês
norte, para os confins do mundo. Mas durante uns 5, 6 anos eles ficaram ali só em Jerusalém. A tendência nossa é ficar no grupinho. Aí foi preciso expandir, crescer, arrebentou e foi crescendo, crescendo, até que chegou. E a igreja era nova, boa, limpa, estava muita coisa. Então os judeus queriam entrar e colocar o sistema velho deles no meio da igreja. E durante alguns séculos, pelo menos 2 séculos, a igreja foi se multiplicando assim, até que no terceiro para o quarto século veio Constantino, fez uma guerra, usou a cruz como símbolo. Sobre este símbolo vencerei. Ali para frente veio o filho dele, o Teodósio, e aí oficializou a igreja oficial do Estado. Aí estragou. A igreja se babilonizou, hierarquizou, criou clero, castas, e aí foi uma tragédia. Mas Deus sempre manteve um fogo de monturo por meio ali, que ia queimando, revolucionando, tentando arrebentar isto. E eu estou fazendo um pouco de histórico aqui, como é que foi. E nós tínhamos parado aqui, na última página, na terceira coluna. Aqui eu tinha terminado nesse primeiro parágrafo que vemos aqui neste episódio, que a casca parece valer mais do que o cerne. A gente dá muito valor ao verniz, a aparência, a pintura externa. Esse é o espírito babélico que usa o mundo com modelos de grifes e se preocupa com a fachada. Há um grande perigo com o julgamento baseado na conduta externa, tanto no que diz respeito ao orgulho como na falsa humildade. As capas da Babilônia, vocês se lembram? Como é que chamava aquele cara que achou uma capa lá em Jericó? Como é que ele chamava? Acã. É Acã. A capa de Acã, vocês já ouviram falar nessa capa? Era uma capa babilônica. É um estilo. O que aconteceu com esse Acã? Você sabe o que aconteceu? Ele e a família foram tragados pela terra. Deus abriu a boca da terra e fez um Sheol, fez engoliu, porque não podia trazer, não pegar nada. E ele achou lá um dinheiro, uma prata, ouro e a capa da Babilônia. Essa capa da Babilônia é muito simbólica. São as aparências que a gente quer usar. Esse é o sistema que nós vamos tentar mexer com ele a partir deste sistema que nós estamos vivendo. E hoje eu gostaria de mexer um pouquinho sobre esses cuidados que nós temos. Eu queria que alguém pegasse aí, pusesse o texto de Josué, capítulo 9. Nós vamos olhar a estratégia dos gibeonitas. Gibeonitas, está aqui. Vejamos a estratégia dos gibeonitas, um dos povos que habitavam a terra prometida. Deus havia dito que todos os povos que moravam em Canaã deveriam ser exterminados. Todos os povos. Tem muita gente que fica doente. Sabe por quê? Porque não toma remédio para verme. Tem muitas doenças no nosso corpo que são frutos de uma gama de vermes que a gente tem na barriga. Dá até sintomas cardíacos, vermes. Então eu quero incentivar aqui
aqueles que não quiserem tomar um remédio para verme, comam semente de abóbora. É um grande vermífugo e mata muito bicho. E o corpo vai ficar saudável. Se minha perna tiver uma gangrena, eu quero que corte. Porque eu prefiro ficar com uma perna só e viver mais uns anos do que a gangrena me comer. Quando Deus disse que era para tirar aqueles povos, entenda que aquilo ali era verme que ia matar o corpo. O povo dele tinha que ser tirado, tinha que ser erradicado, tinha que ser removido. Então Deus não estava dizendo isso por maldade. Então os habitantes que Deus havia mandado exterminar todos aqueles povos, então os habitantes de Gibeão usaram de uma camuflagem para se manterem vivos. Eu botei aqui entre parênteses de que a boa hermenêutica, na boa interpretação bíblica, só a morte do velho Adão pode garantir a ressurreição da nova raça. Não tem acordo com o homem, o ser humano, o humanismo não tem solução. Você pega uma criança e educa na igreja, presta atenção que eu vou usar a palavra educa. Você está mandando para o inferno bem educado em religião. Se ela não passar por uma obra de milagre de Deus, trocando o coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, ou seja, tirando o coração de Adão, que foi feito do pó da terra, e colocando um coração de carne, isto é, um coração de mulher. O que é coração de mulher? É o coração de Jesus, que é descendente de mulher, que não é descendente de homem. Você tem que entender metáforas bíblicas. Jesus não é filho de Adão, Jesus é filho da mulher, da semente da mulher. A mulher foi feita da carne, não foi feita do pó da terra. Entenda o que a Bíblia quer dizer. Tem que tirar esse coração, só o coração de Cristo pode mudar as pessoas. Educar a gente na igreja é um perigo, de forma religioso, e religioso é uma peste. Dá mais trabalho no mundo, nesse mundo é religioso. Pode ser batista, presbiteriano, católico, espírita, maçom, qualquer povo. Tem religião de todo jeito. Tem religião que é sagrada e tem religião que é profana, mas é religião. Ateu é religioso. O Deus dele é que é pequenininho. O Deus dele é ele mesmo, mas é religioso. Então, isso aqui, ó, não tem jeito. Os gibeonitas se vestiram de roupas velhas e traziam pães bolorentos e odres gastos para dizer que vinham de uma terra distante e que tudo aquilo era novo quando eles saíram de sua terra e que pretendiam fazer uma aliança com Israel. Isso aqui é o contexto que nós queremos ver. Agora vamos ver o texto. Ó, paga aí. Ó, sucedeu que ouvindo isto, ouvindo que o povo de Israel estava entrando na terra prometida, que vinham do Egito, tinham passado 40 anos no deserto, agora ia entrar na terra prometida, e que Deus tinha dito que era para exterminar todos aqueles povos. Aquelas 7 nações tinham que ser exterminadas. E aparece então aqui, ó, estavam além do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano. Aí aparecem 6 povos, porque aqui não aparecem os filisteus. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, também tinham os filisteus. Eram 7 nações terríveis, adoravam o céu, adoravam os bichos da terra, eram todos eles feiticeiros,
matavam criancinhas, ofereciam criancinhas, assim como no Brasil hoje também, dentro dos monstros deste sistema de governabilidade do mundo. Até a mulher do Collor estava falando na televisão que ele fazia sacrifício de animais para poder fazer. Isso aí falando da revista. Não estou dizendo que está escondido nas 7 chaves que esse povo todo faz aí. E muitas das criancinhas que somem nesse país somem por causa dessas religiões macabras. Então esses povos faziam, Deus diz para acabar com tudo. Aí, verso 2. E juntaram-se eles de comum acordo, aqueles 6, e para pelejar contra Josué e contra Israel. Tem 2 táticas. A primeira é pelejar contra, destruir. Agora a segunda é se misturar com. Na peleja é melhor, porque o adversário a gente vê de cara. Mas quando se mistura, hoje uma pessoa veio me perguntar sobre um teólogo chamado Dom, qualquer coisa aí dá. Eu digo, tem que ter cuidado. Essas coisas de dom, precisa ter cuidado. Sabe por quê? Porque Cristo não é suficiente. E quando Cristo não é suficiente, nós entramos no perigo de querer buscar um pouquinho de glória para nós. E não saber discernir, é isso que vai acontecer aqui. Vamos ver lá o versículo 3. Os moradores de Gibeão. Você sabe o que significa Gibeão? Um montezinho. É gente que quer subir. Nem que seja um pinico para subir. Eles queriam botar Jesus no pináculo do templo. Ó, subir. Ficar grande. Subiu? Subiu. Isso é perigo. Toda vez que tiver um banquinho para a gente subir, é perigo. Ó, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó. O que aconteceu com Jericó? Caiu as muralhas. E com Ai? Josué estimou mal e mandou um grupo de soldados e levou uma surra por causa da capa do Acã, a capa da Babilônia. Aí depois ele teve que pensar, disse, meu Deus, nós estamos fazendo mau conceito. Mas depois vocês vão ler, por favor, leiam a Bíblia, em vez de ficar vendo novela. E esta agora, Viva Jorge, Salve Jorge, essa ainda é pior, porque é patrocinada pelo Corinthians. O santo já saiu de moda, ele já caiu já faz tempo, mas tem aí uma turma do PT por trás desse negócio. Se vocês quiserem ver, vocês vão. Eu é que não vou gastar meu tempo vendo lixo. Eu tenho tempo para ver Bíblia, para ver boa literatura, para ouvir música, para orar, para ver bons filmes. Tem coisa boa. Tem coisa boa. A gente vê. Até um jogo de futebol, muito melhor do que isso. E usaram estes gibeonitas, usaram de quê? O que é estratagema? Por favor. A Bíblia usa umas palavras que às vezes, a maioria, e principalmente hoje, a maioria dos estudantes universitários não sabe. Sutilezas. Muito bem, também. E alguém se vê, não morre não. Estratagemas são sutilezas para enganar, camuflagens, camaleonice. Você sabe o que é camaleão? Ele muda de cor, faz estratagema. E se fingiram de quê? Oi? Diplomacia é bicho complicado. Fingiram-se de embaixadores e levaram sacos velhos em seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados.
Quando você vê humildadezinha demais, você fica com o olho, né? Esse povo que tira batom, que fica tudo assim, porque é vaidade. Porque tudo, olha, neste mundo tudo é vaidade. Salomão já reservou para tudo. Se você pegar as 19 vezes que ele diz no livro de Eclesiastes que é vaidade, não sobra nada. Até a oração é vaidade. Quando você ora e quer falar da oração, aí é vaidade. Se você orar e ficar quieto no quarto, não contar que orou, aí seu pai vê em secreto e seu pai que vê em secreto te recompensa. Mas quando você fala, já é vaidade. Quando você fala do jejum, já é vaidade. Quando você dá uma esmola e fala, já é vaidade. Pronto, falou. Entrou na vaidade. Chamou a atenção. O que sobra? Só sobra Cristo. Então fica quieto. E eles vieram, ó, de roupinhas rotas e tal, e ficaram. Vamos ver o verso 6, ó. E nós temos 27 versículos para ver. Eu não sei se eu vou andar muito, não, mas verso 6. Foram ter com Josué. Quem foi que foram ter com Josué? Os tais gibeonitas. Os tais povos de montinho, que gostam de lugar alto. Vieram ao arraial em Gilgal, o primeiro arraial do povo de Israel depois que atravessou o Jordão. E lhe disseram a ele, Josué, e aos homens de Israel, aos príncipes de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Olha, presta atenção. Aquela carinha de santo, de pau louco, aquele jeitinho bonitinho, quer dizer, bonitinho, assim, de humildade, de bom. Nós viemos de uma terra distante. Olha, nós queremos fazer uma aliança convosco. Eles sabiam que tinha que tomar o remédio para verme e botar tudo. Deus disse: é para acabar com tudo. Vamos embora. E os homens de Israel responderam aos heveus, porque esses gibeonitas são heveus. Eles são da descendência dos heveus. Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Vocês moram aqui no meio de nós, porque nós temos uma ordem de Deus que é para acabar com esse povo todo. É para tirar toda a célula cancerosa. Porque se ficar uma célula cancerosa no nosso corpo, ela metastaseia e vai. Então tem que matar tudo. O Samuelzinho tem que estar com um tumor aqui no hospital que não pode ser operado. O Júlio está levando para fazer aplicações de radioterapia. E nós estamos orando para que o Senhor, se for da sua vontade, para a glória dele, que isso renda e surja e surta o efeito necessário que ele seja curado para a glória do Senhor. Mas, veja bem, se ficar uma célulazinha, ela pode aumentar ali um tumor, metastaseia, vai para outro órgão, daqui a pouco a gente vai embora. Um dia que a gente for estudar sobre os amalequitas, eu vou dizer para vocês o grande mal de Saul e de outros que não fizeram aquilo que Deus mandou. Aí, então disseram a Josué: somos teus servos. Olha, cuidado com essa palavra servo, meu irmãozinho. Tem muita gente que quer ser servo de Deus Pai. Você é servo de Deus Filho, Deus de Jesus Cristo. Mas do Pai, eu gosto muito daquele velho hino. De Deus Pai nós somos filhos, co-herdeiros de Jesus. De Deus Pai eu sou filho. De Deus Filho, eu sou servo, porque ele é meu irmão mais velho. Mas cuidado com isso, com esses servos de Deus, eu tenho muito medo deles. Porque mentalidade de servo é mentalidade de sindicato.
Eles vivem cheios de direitos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde vindes? Querendo fazer, vamos lá. Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, de Javé, teu Deus. Não é, ainda bem que eles disseram, não é meu Deus, não, é teu Deus. Viemos enganando, nós somos enganadores, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. O negócio do Egito foi 10 pragas para tirar aquele povo de lá, eles tinham ouvido falar tudo. Disse: e esse cara vem para cá, para nossa terra, o que vai acontecer conosco? Então, vamos lá. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Olha, cuidado com esse nome aqui, viu, menino? Esse nome aqui ainda está hoje vivinho na terra. Ele está vivinho na Páscoa do hemisfério norte. A Páscoa do hemisfério norte, em inglês, está Easter. Páscoa em inglês é Easter. O que é Easter? Esther, Astarote, a deusa dos fenícios, que é a deusa da fertilidade. Por isso que na Páscoa se põe o vinho de Páscoa, mentira do inferno, coelhinho para enganar trouxa e criancinha boba. Não é com um lobo mau, eu sou um lobo mau, eu sou um lobo mau. É com coelhinho de Páscoa, é com ovinho de galinha, é aquilo para enganar, que é ressurreição. Tudo é Astarote, a deusa da fertilidade. Lá havia os tais deuses que vocês não estão percebendo, que eles aparecem: destino, fama, destino, tudo é Deus que vem de lá. Depois você vai pegando aí os deuses. Fazem parte da nossa conversa diária. Muito bem, vamos para frente. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Isto aconteceu também no tempo de Esdras e Neemias, na reconstrução do templo, como os habitantes, os samaritanos, queriam fazer aliança com Zorobabel e com Esdras para construírem o templo. Eles fizeram uma porção de acordos, eles se misturam, você não está notando, eles se misturam com o povo de Deus. Eu vou contar depois uma coisa, não me deixe esquecer essa história que o escritor do Filhos do Fogo conta, de uma igreja batista em São Paulo, tá bom? Vocês façam o favor de não me deixar aqui, eu estou... Esse pão tomamos quentinho, saiu do forno, nas nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. Cuidado com o pão seco. Esse negócio de pão seco também e pão duro, gente que também gosta de pão duro, pão durismo, que não é benéfico, é preciso ter muito cuidado. Vamos lá. E estes odres eram novinhos, novos, quando nós os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. Sabe o que é roto? Velho, rasgando, quebrando. E estas vestes e estas sandálias envelheceram por causa do muito longo caminho. É até interessante, porque a Bíblia bota uns detalhezinhos aqui, diz que as deles estavam velhas. E a do povo de Deus, que saiu do Egito com aquela mesma sandália, ficou novinha. Diz que não gastou. Quando Deus bota a mão, o de Deus não gasta. Quando está gasto, e quando o sujeito começa a chamar muita atenção para si, eu sou um coitado. Aí você vai se afastando. É porque eu estou sofrendo. Vitimizou, cai fora dele. Ou então prega de assim: você precisa morrer, criatura.
Você precisa morrer para ser substituído por Cristo. Porque caso contrário, enquanto você estiver gemendo aí, feito gata parindo, você vai ficar, lamentavelmente, preso. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho. Ai, 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 ai. É aqui que eu já caí muitas vezes. Aqui eu já caí muitas vezes. Muitas vezes. O sujeito vem, oh meu irmão, vem. Ah, meu irmão, vem. Ó, aqui, não pediram conselhos ao Senhor. Meus irmãos, se você e eu quisermos ter cuidado, é aquilo. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Senão nós entramos num pepino e depois, aí Deus diz assim, vocês não me consultaram, agora vocês vão ter que comer. Olha gente, eu tenho tempo. Josué, o que foi? Concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança e lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram o juramento. Tem que consultar ao Senhor, baseado na aparência, baseado simplesmente no que eles estavam vendo. Continue. Ao cabo de 3 dias, olha, quando tem 3 dias você tem que parar, porque 3 dias é o tempo da ressurreição, da revelação, da morte de Cristo. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Sabe onde é que eles moravam? Em Gibeão, a 8 quilômetros de Jerusalém. Oh, Deus! Aí, e agora? Fez uma aliança? Aliança é coisa séria. Estou casado com a Carmita há 40 anos. Está aqui, grudado. Coisa séria. Teve vontade, teve um meio tempo que eu tive vontade de largar ela e ela ali, mas tinha uma aliança mesmo. Acabo de. Agora, vamos embora. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat Jearim. Cidadezinhas bem ali próximas. Todas elas depois vocês vão ver que elas deram problemas com o povo de Israel para sempre. Continue. Não mexer. Os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Não puderam fazer nada com o que Deus tinha mandado, porque agora havia um contrato, uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança com os humanistas, nós vamos ter que engoli-los pelo resto da vida. Ou então Deus vai ter que fazer uma obra com esse joio. Vamos embora, corre. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Por que juraram? Porque não consultaram o Senhor. E por que não consultaram o Senhor? Porque foram pela autoconfiança. Onde é que está o grande problema nosso? Na nossa autoconfiança. Continue. Isso, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Agora vamos ter que conservar-lhes a vida. Aí, verso 21, disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, 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 viva Jorge, viva Jorge, vivam, viva Jorge, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Agora tiveram que arranjar um emprego para eles.
Ainda que o emprego seja de rachador de lenha, carregador de água, mas eles vão ficar no meio de vocês. E vocês vão ter que aturar esse povo para sempre. Depois, ainda tem mais coisas até chegar lá no fim. Vambora, correndo. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vivieis em nosso meio? Por que nos enganaste? Não, Senhor, diga assim: por que nos deixamos enganar? Eu gosto muito de um provérbio árabe que diz assim: quando alguém me engana pela primeira vez, a culpa é minha. Pela primeira, eu pensei que era pela segunda. Não, pela primeira. A culpa é minha. Eu me deixei ser enganado. Em vez de eu consultar o Senhor, eu fui achar na aparência. Mas é tudo tão bonitinho. Não parece? Não fala no nome do Senhor? Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia, o quê? Senhor, Senhor, em teu nome? Em teu nome? Em teu nome? Profetizamos, fizemos maravilhas, foi coisa demais. E ele disse: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade profetizar em nome do Senhor? Iniquidade fazer maravilhas? É. Quer dizer que o homem do chapéu pode estar fazendo iniquidade? Pode. Quer dizer que a turma da televisão pode estar fazendo iniquidade? Sim, senhor. Quer dizer que o senhor também pode estar fazendo iniquidade? Sim, senhor. Se o senhor estiver fazendo para a glória do homem, para subir no coisinho, e não levar para Cristo, é iniquidade. Só tem uma igreja e só tem um pastor. Esse pastor da igreja é Cristo. E nós não temos que fazer proselitismo. Quem é prosélito que rouba daqui para pular, para pular, para pular, é ladrão e salteador. Tá certo ou não? Vocês vão ser tirador de água e agora, pois, sois malditos. E agora eu tenho que conviver com o maldito no meio do povo. E dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água na casa de meu Deus. Isso, na casa de Deus? Pois é. E aí mais? Vamos lá. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor Javé, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós. E fizemos assim. Você sabe que o Adão não quer morrer. Aí ele finge que tem uma experiência de novo nascimento e faz de conta, e a gente olha na aparência e diz assim: ah, é Cristo. Ele estava humildinho, a roupa dele está simples. Mas ali tem um orgulho, ele não quer morrer. Se não quer morrer, não tem jeito. Aqueles povos tinham que morrer e nós temos que morrer. E se nós não morrermos, Cristo não vem viver em nós. Não existe esse negócio de remonte de natureza. Tem que tirar a da cobra e botar a do cordeiro. Porque não tem outra solução, não. Viu? Não vem com essa história para cá de que é bem educado, dá certo, não dá. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Ainda é tudo para ele. Faz negócio, cheio de coisa. Olha lá, verso 26. Assim lhes fez
e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Verso 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. O escritor do livro de Josué termina dizendo: até o dia de hoje está assim. E eu digo, até o dia de hoje, eles continuam fazendo a mesma estratégia no meio da igreja. Os descendentes de Abraão, filhos da escrava, os filhos da carne, eles entram na igreja, fingem-se ser o que não são e dão trabalho. Vou contar a história que eu disse para vocês, depois a gente continua. A história é assim. O cara, lá em São Paulo, tinha 2 secretárias. As secretárias tinham na frente do computador o Salmo 23. E ele tinha raiva delas. Ele chama-se Daniel Mastral. E tinha raiva delas. E ele disse: eu vou acabar com a vida dessas moças, porque ele diz que ele é filho do Michel Temer e que ele foi educado lá nas Bahamas, não, nas barras do Himalaia, lá onde, presta atenção no que eu vou dizer, lá onde Benihim também foi informado com os poderes de Grayskull, que derruba o negro de costa. É o mesmo sistema. Um é sacro, o outro é profano. E os bestas, nós lemos os livros de Quiaverso. A estratégia. Ele disse: eu vou acabar com essas moças. Puseram 7 pessoas lá do grupo das trevas e eles foram na igreja. E no dia que fez apelo, um foi lá na frente, o outro também, aceitaram Jesus. E aceitaram Jesus e foram batizados. E ficaram na igreja. E mais um ano na igreja, e mais um tempo na igreja. E ali começaram a montar. Um dia, uma das moças veio no gabinete e o pastor foi atendê-la. Tinham botado uma câmera. E ela foi e deu um beijo no pastor. O pastor querendo sair. Eles pegaram aquilo. Ó, pastor de vocês. Excluiu. Aí, o que fizeram? Um deles se tornou pastor da igreja. Isso é contado no livro. Acabaram com a igreja, acabaram com a vida delas, mas nesse meio tempo Deus resolveu fazer uma brincadeirinha com o Daniel e converteu o Daniel. Aí é onde a história diz assim: o feitiço virou contra o feitiço. Vou contar outra historinha. Lá nos século 4, 3, 4, havia um bispo em Milão chamado Ambrósio. Uma moça bonita, cristã, filha de um senador romano. Um príncipe romano se apaixonou por ela. Naquele tempo não havia casamento entre cristão e pagão. A moça começou a sentir fraquejar. Estava fraquejando. Vai para o Ambrósio. Ambrósio, pastor, bispo Ambrósio, eu estou sentindo umas atrações. Ambrósio disse: minha filha, vamos cuidar disso. Começou um processo de intercessão, orações, jejum. O que tinha acontecido? O príncipe contratou o bruxo famoso, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Cipriano. Vocês já viram falar os livros de São Cipriano?
Alguém já ouviu falar nesse livro de São Cipriano aqui? Deixa eu ver. Pois é. Nunca ouviram falar? Ó, tem gente que sabe. A maçonaria usou muito esse livro de São Cipriano. O ramo francês. Então, o São Cipriano, o Santo Cipriano era um bruxo. Foi contratado para pegar a moça e roubar o coração da moça para casar com o príncipe. Só que o Cipriano apaixonou-se pela moça. E lá vai o Cipriano querendo a moça para ele. E começou a fazer, a moça começou a enfraquecer. E aí Ambrósio resolve entrar diante do trono da graça e Deus fez um negócio. Cipriano foi convertido. Por isso que ele é chamado de São Cipriano. Foi uma conversão linda. E aí de onde vem a palavra? O feitiço veio como feiticeiro. Cipriano foi convertido, mas os livros dele foram perpetuados por um senhor Marcílio Ficino, que é um responsável pela a perpetuação desse sistema dentro da igreja. Depois vocês vão estudar isso na história. Não vamos gastar tempo. Mas o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Faça como os bereanos, examine-se para ver se é assim. Porque se Cristo não for tudo, então alguma coisa está errada. Tá bom? Então agora vamos voltar. Com essa estratégia, eles se passaram por estrangeiros distantes e acabaram por fazer uma aliança com Israel. Josué e os anciãos não consultaram ao Senhor e realizaram um pacto com eles baseado nas aparências. As roupas castas, os odres remendados, os pães embolorados foram as artimanhas da justiça própria para engambelar os tolos. Quem aqui pode dizer assim: eu já fui enganado? Levanta a mão. Onde é? Pode dizer aqui. Seja honesto. Seja honesto. Eu estou vendo uns que estão... Você nunca vai dizer, você está me enganando. Eu já fui enganado tantas vezes, e eu já me deixei enganar, e eu gosto do engano, porque engano é mais fácil. Quando Josué e os líderes descobriram a farsa, já era tarde. Eles estavam sob proteção de um juramento, e o único castigo foi torná-los rachadores de lenha, carregadores de água. Mas tudo isso teve um custo alto, de acordo com o acordo descabido, e a presença dos gibeonitas no meio do povo de Deus causou consequências sérias. 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, leia aí, bota aí, 1 a 9. Então vamos ver o que é que aconteceu. Houve nos dias de Davi, o quê? Uma fome de 3 anos consecutivos. Está vendo? Davi consultou ao Senhor. Agora Davi tinha, você pode dizer, um safadinho. Mas uma coisa que Davi tinha era, o cara tinha cheiro de Senhor. Ele buscava o Senhor. Ele fraquejava, mas ele buscava o Senhor. Ele clamava o Senhor. Ele consultou o Senhor. Se você for procurar a palavra quantas vezes Davi consultou o Senhor, você vai ficar abismado. Mais de 40 vezes Davi consultou o Senhor. O que Josué não fez. E consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os gibeonitas estavam lá no meio do povo sob aliança. Viu? Bora, verso 2. Então lhe chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Ainda bota a palavra resto. É a mesma turma que saiu do povo de lá, aquela chamada populacho. O resto dos egípcios, o cruzamento do povo de Deus com os egípcios, aquele populacho,
que não era nem judeu nem egípcio. Esse aqui, o resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Você tem cuidado também com zelo sem entendimento. Tem gente que é zelosa demais por causa de coisa e depois mata e persegue e faz coisas que não são de Deus. Zelo sem entendimento é perigoso. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Agora, Saul tentou matar os gibeonitas e havia uma praga, havia uma maldição, eles iam ser malditos e havia uma maldição sobre o povo de Israel. Aí ele continua. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro. Você lembra que isso também tem lá no Novo Testamento, que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: e que é, pois, que quereis que eu vos faça? Se você não tem nem ouro, nem prata, nem povo de Israel, o que você quer que eu vos faça? Então os gibeonitas responderam-lhe ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul. Gibeá, Gibeão, Gibeá, Gibeão de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei, eu vos darei. 7 é um número completo. Alguém diz que foram 7 os gibeonitas, não, mas não foram só 7 gibeonitas que Saul matou. Não é olho por olho, nem dente por dente. É um sacrifício de 7. Depois, outro dia a gente vê, não tem tempo. O que é sacrifício de 7? Porém, o rei poupou a Mefibosete. Por que o rei poupou a Mefibosete? Porque havia um acordo entre Davi e Jonatas. Eu não vou deixar que da tua família seja morto ninguém, e preservado está. Um acordo, uma aliança entre Davi e Jonatas. E Mefibosete era aquele do pé podre, tinha bicheira nos pés, pé quebrado, doente, e que comia na mesa do rei. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa de um juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Continue. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, a concubina de Saul, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, pulando aqui, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, que é a filha de Saul, que casou-se com a filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, nome que meu Adolfo gosta de falar, meu irmão, Barzilai, o Meoatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa, da cevada. Depois para frente vai o texto contando o que Rispa fez, botou uma tenda, ficou debaixo, e tem toda uma coisa, mas eu quero dizer o seguinte: a maldição não desapareceu. Por quê? Por causa de um acordo. Que acordo foi esse? Fazer negócio entre o Adão e Cristo. Não tem acordo. Adão quer coleiro. Cristo quer purão. Quando
faz, você some. Quando Adão faz, você aparece. Descobre agora quando é Cristo e quando é Adão. Quando é Adão que faz, você quer relatório. Quando é Cristo que faz, dá uma palavra aqui. Você quer o quê? Um lugar que contradiz relatório. Relacionamento. Hã? Relacionamento. Eu não escutei, Paulinho. Relacionamento. Que é relacionamento. Mas eu quero dizer, relatório é você some. Anonimato. Anonimato. Anão no mato. É um anão no mato. Some. Desaparece. Vai embora. Como é que se sabe que é Adão ou Cristo? Viu? Quando Josué e os líderes descobriram a farsa, já era tarde. Eles estavam sob a proteção do juramento. Aí eu terminei, né? As aparências enganam, não enganam? Enganam. A ética humanista é semelhante à ética cristã na exterioridade, contudo bem diferente na sua motivação, na sua natureza. A capa da Babilônia é de fachada, promovida pela justiça própria e a vanglória. O que conta neste caso é a conduta correta, é o estilo garboso, enquanto a ética cristã se fundamenta no amor que procede de da vida de Cristo, que se manifesta no coração da nova criatura, em humildade e mansidão de Cristo. Não é essa humildade por fora, de pão bolorento, de odre velho, roto. Não é isso não. Não é roupa velha, não. É coração trocado, viu? Olhando de fora, os comportamentos de ambos parecem iguais, mas analisando as intenções, vemos um abismo no meio. Um é forjado na justiça do homem, todavia o outro no amor de Deus. O humanista é quase perfeito na ética estética, mas um desastre na ética intrínseca. O teatro é espetacular, a vida do camarote é um caos. Como é que você descobre? É assim, olhando bem. O odre do judaísmo pós-babilônico é de estômago de bodes e encontra-se seco, duro, ríspido. O odre da igreja é construído pelas vísceras do Cordeiro de Deus, que se renovam cada manhã pelas misericórdias de água. É um recipiente novo, que se expande no processo dinâmico da história. Eu queria gastar aqui um bocado de tempo para dizer que esse expediente é renovado, é graça, é leve. A mulher engravidou num acidente de percurso, que não sei que foi o percurso, que o acidente, mas em vez de expô-la ao público, a igreja pega não a capa da Babilônia para cobri-la, mas a capa que vai com Noé, não para encobri-la, mas para cobri-la e amar e fazer com que ela seja guardada, porque normalmente é só a mulher que é excluída da igreja quando fica grávida. O outro lava os órgãos sexuais e ninguém mais fala dele. E acabou. É uma ética do diabo. Você sabe por que do diabo? Porque o diabo é inimigo principalmente das mulheres. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. É verdade que a mulher tem uma língua muito comprida, mas elas falam até com cobra, mas tudo bem. Mas essa coisa aí é... Enquanto o velho sistema se preocupa com patrimônio terreno, com usos e costumes de uma sociedade amancebada com o mundo carrasco, a nova comunidade emancipada focaliza-se no bem supremo em favor das pessoas que Deus ama. Nós estamos gastando muito. Gastando em quê? Em evangelismo, em missões.
Gastando muito? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A igreja, eu calei aqui porque ia falar um negócio. Travou. Ia dizer que é dor de cotovelo. A igreja é um povo em peregrinação rumo à Nova Jerusalém. É uma coletividade viva e evolutiva que se renova sempre. É um corpo comunitário governado pelo amor soberano que determina as funções de acordo com os dons corporativos distribuídos de modo bem equilibrado pelo Espírito Santo. Vamos ler rápido. Eu vou até meio-dia hoje, viu? Não tem problema não. Se quiser ir embora, the door is open. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quantos membros você tem no seu corpo? Quantos membros? Um bocado, não tem? Como é que é aí, doutora? São quantos membros, doutora? Quantos órgãos nós temos no corpo humano? É muita coisa. Você pode até ficar sem um dedinho mínimo. E aí vai virar um bilionário. Mas você não pode ficar sem o fígado. Amor figadal. Porque assim como no corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função. Agora o verso 5. E é aqui que eu quero começar. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos lá? 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Graça só pode ser dada. Mas é uma redundância. A graça que nos foi dada, se, preste atenção no primeiro dom, profecia, seja segundo a proporção da fé. A fé nos também é dada, porque nós não nascemos com fé. A fé é dom de Deus. Muito bem. Primeiro, fé, profecia. Segundo, se, ministério, serviço, diaconia. Dediquemo-nos ao ministério. Segundo dom, ministério. Terceiro, o que? Ensina. Terceiro dom, esmere-se no fazê-lo. Quarto dom. Quarto dom. Toca para frente, toca para frente. O ministério, dedique-se no ministério que ensina a fazer. Quarto dom. Bora. Vamos embora, Maurício. Travou? Hein? Travou. Destrava aí, meu filho. Não, aqui está T7, mas não é T7, não é T9. Aqui tem um negócio ali, tem que amanciar o bicho. Esses troços, eles são muito bons, mas eles são encapetados. Tem hora que eles mudam. Pode ler, lê. Dá fogo aqui para o pastor Hélio. O que exorta, faça-o com dedicação. Olha, apareceu, Eric. O que exorta, pode ler, continuar. Né? O que contribui com liberalidade. Sexto. O que preside com diligência. Sexto é esse aí. E? Quem exerce misericórdia com alegria. Depois, ó, exorta, depois contribui, preside e misericórdia. São 7 dons.
Se você puser uma pessoa para exortar, que ela não tem o dom de exortação, ela vai matar a pessoa. Só quem tiver o dom de exortação pode exortar. É por isso que fere muitas pessoas, porque o sujeito que ensina quer exortar. Exortação é um dom do Espírito Santo, gente. Não pode ser assim feito do jeito que a gente quer. Ó, quando no princípio da história cristã a igreja ia quebrando a casca do velho odre judaico e construindo o seu odre particular, ela teve que viver muitos anos nas catacumbas, rompendo o sufoco do modelo controlador dos judaizantes, que nunca se deram por descartados desse contexto. Essa é uma tiririca persistente que, depois de Teodósio, conseguiu engessar com toda a armadura babilônica a leveza da fé cristã. Tem alguma coisa errada aqui, pastor Maurício Mantovani? É isso aí? Tiririca da terra em Congresso Nacional. E dentro da igreja? Vixe. O cristianismo romano retornou ao modelo arcaico do judaísmo babilônico. Você vê, no cristianismo romano, o Papa é nada mais e nada menos do que o sumo sacerdote. E a igreja foi modelada no esquema do império decadente. Temos assim um odre velho, hierarquizado, cheio de conchavos, querendo manter o vinho novo em expansão em um sistema roto e enrijecido. Não era possível. Daí as muitas tentativas de rebeliões que houve através da história da igreja, querendo quebrar aquilo. Você vai ver lá os valdenses, os cátaros, quem você falou? Os pré-reformadores todos que ficaram batendo, querendo quebrar essa casca dura e fazendo, e eles eram suplantados. A história da igreja mostra muitas tentativas de grupos conscientes que buscavam a via da libertação e que foram sufocados como hereges. Estude a vida, por exemplo, dos cátaros. Cátaros significa purificados. Daí vem a palavra catarse, catarro, que tira a sujeira de dentro. Eles foram julgados e queimados vivos como sendo hereges. Os anabatistas foram queimados e jogados, e muitos foram jogados com pedras na barriga dentro do rio Sena. Há um dia chamado dia de São Bartolomeu, em que foi o dia da defenestração. Defenestração vem da palavra fenêtre em francês, que é janela. Foram jogados pela janela dentro do rio Sena com a pedra na barriga. Quem eram estes? Os que criam que só Jesus Cristo é o Salvador. E vou dizer para vocês, essa história vai começar dentro de poucos anos, de novo, a grande perseguição contra a igreja que quer ficar na suficiência de Cristo. Se você quiser, você vai entrar nesse grupo e eu também. Entendeu? Vamos aí pegar o pau para cantar. A história da igreja mostra muitas tentativas de grupos conscientes que buscam a via da libertação. A reforma foi, e essa semana, que dia foi dia 31? Quarta-feira. Dia 31 é dia de quê? Mas o que se lembra hoje? O dia das bruxas, não é? Dia da Halloween. Você sabe que isso foi montado de propósito? Sabia não? Pois foi montado. Nunca os protestantes puseram fogo nas bruxas de Salem. Isso é uma invenção que foi criada por eles. Quando eu digo eles,
os que governam o mundo, e jogaram a culpa em cima dos protestantes, dos puritanos. Um puritano nunca iria botar fogo numa pessoa. Eles creem na redenção de Cristo. Eles foram colocados, os huguenotes também, foram colocados fogo nas bruxas de Salem, foram eles mesmos que puseram e jogaram a culpa em cima dos protestantes, do mesmo jeito que Nero botou fogo em Roma e botou a culpa dos cristãos. É assim que faz. E o dia das bruxas hoje é celebrado no mundo inteiro, mas aquele é um dia muito especial, quando Lutero levantou as teses para dizer, não, isso aqui não, é pela fé, não é pela graça e pela fé em Cristo Jesus a justificação, não é por obras, e não é vendendo indulgência, e nem fazendo carnê para pagar a salvação, nem rodando atrás das felicidades, é por Cristo e só Cristo e só Cristo e só Cristo. Então essa reforma aqui é uma história interessante. A reforma foi uma estocada violenta no velho sistema. Entretanto, como dizia Dr. Purim, meu velho professor, ilustre professor, nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. O sistema protestante ainda traz as vestes sacerdotais dentro de um clero esclerótico. Nós continuamos ainda clericalistas, sacerdotalistas. Eu queria ver o dia que a igreja, e agora eu vou dar o dia que a igreja obedecer à ordem do Senhor, e o Ademir pregar o evangelho para uma pessoa e ele mesmo batizar, como fez Felipe, e não trazer para um pastor batizar. Quando é que nós vamos quebrar essa coisa? O Senhor há de fazer isso no nosso meio, para tirar essa casta de sacerdotes. Veja bem, dons são dons. Dons são dons, e Deus dá os dons. E a igreja não funciona na base de hierarquia, mas na base de comunidade relacional, pela graça do Senhor. Nós temos que ganhar a dimensão de Deus, mas isso tem que ser de dentro para fora, e não imposto. Por isso o negócio vai ser longo, mas que Deus vai fazer, vai. Ele tirou o povo do Egito, por que ele não tira essa imoralidade de nós? Precisamos de luz nessa caminhada. Precisamos de uma visão clara do modelo da graça plena. Precisamos encontrar aquele odre que permita o desenvolvimento alegre, com singeleza de coração, em que se manifestem os 4 suportes importantes para a preservação deste vinho novo. Quais são os 4 suportes importantes? E perseveravam na doutrina. Qual é a doutrina dos apóstolos, meus irmãos? Qual é a doutrina dos apóstolos, meus irmãos? Cristo e este crucificado. Amém? Segundo, comunhão, koinonia, a comunhão. Terceiro, o partir do pão. Quando é que o partir do pão vai deixar de ser sagrado? Quando é que o pão vai deixar de eu pegar esse pão aqui e dizer assim, não pode, menino, pegar no pão, porque o pão é sagrado? Quando é que nós vamos partir o pão com singeleza de coração? E lembrando da suficiência de Jesus Cristo. Porque aqui tem igrejas que até queimam o pão, porque o pão é santo. Santo é Jesus Cristo que vive em você e que ama você. E a terceira, as orações. Quando é que as orações vão ser expressão? Eu vou comer esse pão fora do tempo, é para quebrar um pouco dessa história. Eu estou com fome. Gente, para com isto, gente. Para com isto. Para com isto. Ferir as almas que Deus ama por causa de rituais que vêm lá de pão bolorento, de sapato sujo, velho, de odre rasgado, roto, e nós deixamos de olhar para um cara que Deus ama e que está tendo problema com pornografia. Quem é maior do que ele? É o sangue de Jesus ou a pornografia? Eu tenho visto alguns homens que estão saindo da toca e chegar dizendo assim, Glênio, eu era viciado em pornografia.
Mas a graça do Senhor está trazendo luz aqui, eu estou sendo curado. Quem é maior, é a pedofilia ou é Jesus Cristo? Por favor, meu irmão. Aquele gay saiu no meio lá do shopping. Vinha parecendo uma gazela. No início eu fiquei bem preocupado. Meu Deus, agora aqui. E ele abraçou-se comigo e beijou-me. E aí fomos conversar. E ele disse assim: eu fui lá na sua igreja, mas eles me discriminaram. Não quiseram estender a mão para mim, Lênio. Só porque eu sou gay. Eu disse: você é gay? Deus ama gay. Ele não ama gayhice. Viadice ele não ama. E ele crucificou a viadice lá na cruz. Mas ele ama você profundamente. Mas ele me deu esse recado. O recado foi pesado. A igreja não me recebeu. E eu estou trabalhando com ele nos bastidores. Porque essa igreja é discriminatória, como eu sou discriminatório. Isso é ordem velha. Deus ama pecador, indigno. E no dia que os pecadores puderem chegar aqui, as prostitutas chegarem aqui nessa igreja, para serem alcançadas pela graça de Deus, nós vamos ver um avivamento de Deus maravilhoso. Agora, no dia que pão for sagrado e vinho for sagrado, e não sei o que mais sagrado, e templo for sagrado, a ponto daquelas criancinhas que estavam subindo aqui, e um membro do inferno chegou e disse: tira essas crianças daqui, que aqui é um lugar sagrado. Sagrado são as crianças. Não é esse lugar. A ponto de dizer assim: não pode dar recado aqui em cima, tem que dar recado aqui embaixo. Você está pensando que isso que eu estou dizendo é impossível? Aconteceu aqui dentro dessa igreja. Isso aqui é sagrado, aqui não é. Ou é menos sagrado? Aonde é que está o sagrado, gente? Foi com rebeldia que eu tirei o terno, para ficar cheio de ternos afetos de misericórdia. Foi rebeldia. Eu prefiro ficar de camisa e até de bermuda para alcançar gente, do que enfatiotado e as pessoas distantes da graça de Deus. E eu não sou afetivo, porque eu sou um sujeito magoado de feridas sexuais da infância. Eu sempre me escondo, mas Deus há de me dar graça de eu poder tocar em pessoas. E você também, que saia do seu ponto. Essa história de dizer assim: ó, essa igreja é fria. Eu vou contar umas coisas para vocês. Já lasquei tempo para lá. Essa igreja é fria. Mas eu estou vendo a igreja jogando pesado em cima do Júlio. Em cima da Antônia. Em cima de outras pessoas que dizem assim: essa igreja ela é fria sim. Mas na hora que precisa ela bate. Ela vai em cima. Ela ajuda. Ela está presente. E você sai do seu lugar depois, gruda no pescoço do outro, e não fica esperando que o outro venha para você saber quem é você. Eu não conheço um bocado de gente aqui. E estou num projeto de querer conhecer. Agora eu comecei um projeto de visitar gente velha. Uma vez por semana eu vou visitar um velho desses largados que estão aí. Vou na sua! Pode bater, camarada, e prepare uma coisa boa para comer lá. Nós vamos lá, na sua, gente velha é comigo. É velha e criança. E da rua agora vai começar um sistema também de levar os adolescentes da igreja para visitar velho. Não é, Dagô? Nós vamos pegar os meninos, adolescentes, que os adolescentes estão ficando cada vez mais em iPad, iPhone, iPoca, não sei o que eles fazem. É só assim, vai visitar velho. Pega aí, vai lá visitar uma velhinha que está bem doente.
Não é só pastor que tem que visitar, não. É botar o povo para visitar. E começa com adolescentes, com criança, qualquer outro jeito. Não terceirize. Não terceirize. Não bota para as costas de olho. Eu falei de dom, viu? Eu tenho um dom. Deus me deu um dom. Eu não sou pastor. Meu dom é ensinar. Por isso que eu fico assim, ó, batendo no passado e aqui. Já o Humberto, o dom dele é evangelismo. Ele desce o cacete. Tem muita gente que não gosta dele e eu, às vezes, fico bravo com ele também. Porque ele fica com aquela cara de maracujá de gaveta ali e eu fico bravo com ele. Mas o dom dele é esse, evangelista. Ele tem frutos. Cada um aqui tem dons. E a igreja é falha, mas Deus está fazendo. Agora esses fofoqueiros de carteirinha que fica aí. Olha, vocês são de dionitas. Vai cortar lenha, vai carregar água. Malditos. Oxe, pastor bravo. Tenha piedade das pessoas, gente. Tenha piedade das pessoas. Esse cara aqui é sofrido igual a mim. Tem histórico de dor igual a minha. E eu preciso, às vezes ele fica meio assim, ô cara. Eu estou vendo umas coisas saindo dele que tem me alegrado. Ele contando as suas próprias falhas, os seus defeitos. Ele era assim, fechado. Solta a franga. Né, bichinho? A igreja vai ser trabalhada agora. Viu, menina velha? Vamos embora cantar. Vamos embora distribuir os elementos. Quem deu os diáconos? Os filhos de Deus que estão nessa função. Um irmão disse assim: diácono aqui só serve para dar ceia. Garçom de ceia. Eu digo, você nem para isso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.